Olá, galerinha! Continuando a nossa aula de segunda-feira, dia 14 de junho, agora nós vamos para a aula de ciências. Já fizemos a atividade do tema, tempo de mais aprender, e agora nós vamos continuar falando sobre a diversidade animal. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre os vertebrados. Então vamos fazer das páginas 28 a 31. Vocês estão percebendo que a cada dia a quantidade de atividades está aumentando? Isso mesmo, porque o terceiro ano tem muita atividade para fazer e muito conteúdo para estudar. Mas a professora tem tido cuidado de pegar o livro de vocês, colocar a imagem aqui e fazer a leitura junto com vocês, para que vocês acompanhem. Então, quem está assistindo aos vídeos não tem dificuldade de realizar a atividade. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os vertebrados, sobre essa diversidade? Então, nós vamos estudar também algumas características. Antes de começar a leitura, eu quero que você observe os desenhos, as imagens. Olha só, a arara é um exemplo de ave, sapos são exemplos de anfíbios. Aqui nós temos o esqueleto do ser humano, que tem o crânio e a coluna vertebral. Nós temos serpentes, que são vertebrados considerados répteis. Temos também peixes, que são exemplos de vertebrados aquáticos. Acompanhe a leitura comigo, galerinha. Feche os olhos e imagine. Bom, feche o seu olhinho aí enquanto eu estou fazendo a leitura. Tente imaginar as libélulas e os mosquitos que você acabou de estudar nas aulas passadas, tá, galerinha? Uma água viva, um polvo, um peixe, uma serpente e o ser humano. Você sabe quais deles são vertebrados e quais são invertebrados? Os animais vertebrados são aqueles que têm uma característica em comum: esqueleto com crânio e coluna vertebral. Isso não ocorre nos animais invertebrados, como a água viva e o polvo. Existem animais vertebrados muito diferentes uns dos outros. Os mamíferos são animais vertebrados, que têm pelos e amamentam seus filhotes. As aves têm penas e se reproduzem por ovos com casca e outras estruturas protetoras. Esse tipo de ovo também é característico de outros vertebrados que são considerados répteis: tartarugas, crocodilos, lagartos e serpentes. Os sapos e as rãs são exemplos de vertebrados anfíbios. Eles vivem geralmente muito próximo da água e podem até se reproduzir nela. Os peixes são exemplos de vertebrados. Como muitos outros animais, eles têm brânquias que os ajudam na respiração. No início do nosso capítulo, dessa atividade, tinha um aquáriozinho, um menininho com uma lupa. E eu pedi para vocês identificarem. Será que era um alevino, filhotinho de peixinho? Ou era o quê? Era do sapinho? O que vocês acharam? Muitos disseram que era do sapinho. Muito bem, vocês foram nota 10 nessa atividade. Bom, galerinha, olha só. Existem alguns animais que vivem, nascem inicialmente, até se reproduzem na água, mas depois eles também vivem na terra, né? Muitos respiram fora da terra, fora da água, utilizando seu pulmão. Bom, vamos continuar fazendo os exercícios. Acompanhe aí, olha só. Complete os esquemas que começam a ser feitos. Para isso, utilize os termos do banco de palavras. Vocês não vão ter que inventar nenhuma palavra, já está aqui, olha só. Vocês vão colocar-se animais vertebrados, crânio e coluna vertebral. Bom, então olha só, o que será que tem esqueleto? Né? Então, um exemplo aqui, animais vertebrados, vocês vão escrever. Agora só, esqueleto tem o que eu falei no vídeo, na aula, na página anterior aqui? Tem o crânio e tem a coluna vertebral. Releia o 5º parágrafo do texto e preencha os esquemas. Então, vocês vão lá identificar
o 5º parágrafo. O que está escrito lá? Os répteis nascem do quê? Que eu li lá no livro, no texto para vocês. Os répteis nascem de... Leiam lá e coloquem aqui. Répteis. Então, vocês vão citar alguns exemplos que estão lá no texto. Eu falei lá, tartaruga, jacaré. Então, vocês vão ler novamente e completar. E aqui vocês vão completar essa enciclopédia. Como assim? Que tal você ser o escritor? Continue a escrever o texto para a Enciclopédia Digital das Crianças, citando exemplos de mamíferos que você já conhece. Então, os mamíferos são animais vertebrados que têm pelos e amamentam seus filhotes. Vocês vão citar alguns exemplos aí. Bom, e olha só, aqui na página 30 fala que é o mural da turma. Bom, nós não estamos em sala de aula, mas vocês vão preencher, cada um tem o seu livro aí e vão completar, tá? Nós deveríamos fazer na sala para mostrar a diversidade, porém estamos à distância, então cada um vai fazer a sua parte aí na sua casa. Diversidade de vertebrados. Vocês vão identificar aqui duas coisas em cada uma das imagens. Onde está o crânio? Observem a setinha. Tá vendo que tem duas linhas aqui? Então, em uma setinha está indicando o quê? Um exemplo aqui no esqueleto do bacalhau. Aqui é o crânio. E aqui, o que, galerinha? A coluna vertebral. Então, em cada uma das imagens, vocês vão identificar crânio, coluna vertebral. Crânio, olha a setinha. Coluna vertebral. Prestem bastante atenção onde está indicando a setinha para que você escreva crânio e coluna vertebral, para vocês frisarem bastante isso, que os animais vertebrados têm o crânio e a coluna vertebral. Bom, e para finalizar a nossa aula de hoje, escreva o nome das partes dos esqueletos apontados pelas setas, como foi feito com o esqueleto do ser humano, apresentado na página 28. Depois, complete o quadro abaixo. Bom, você vai continuar aqui da mesma forma que a professora explicou aqui na página anterior. Crânio, coluna vertebral. Crânio, coluna vertebral. Observe o crânio e a coluna vertebral. Nós temos o esqueleto de serpente, o esqueleto de uma pomba e o esqueleto de uma rã. E aqui vocês vão preencher essa ficha. Lembra que a gente fez estudo já das fichas dos animais? Então, nós temos aqui um morcego, uma ovelha, um pinguim e um tucano. E vocês vão responder sim ou não. Então, já tem um exemplo aqui no morcego, olha. Tem penas? Não. Ele tem pelos? Sim. Põe ovos? Não. Amamenta os filhotes? Sim. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode pesquisar. E se precisar de ajuda, é só me chamar. Vamos lá? Caprichem na aula. Beijo, galerinha!